Bom, pessoal, então vamos gravar aqui a nossa videoaula sobre o MMQ, que é o método dos mínimos quadrados. A gente já estudou nas aulas anteriores como, através de dados experimentais, a gente deve colocar os pontos desses dados no gráfico e traçar a reta que melhor se ajuste aos pontos no olho, no método do gráfico. Agora, a gente vai estudar um método estatístico para fazer isso de uma maneira mais segura, né? Existe uma maneira que é realmente a melhor reta que se adequa aos pontos e não apenas uma que você ache, que você coloque ali ajustando no olho, tá? Ou pelo método do gráfico, né? Que é o método dos mínimos quadrados. Então, essa apostila que eu tirei da internet, se eu não me engano, é da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu vou fazer essa aula em cima dos dados dela. Eu incrementei algumas coisas para a gente poder tratar de forma mais pontual para vocês, tá? Do curso técnico. Mas vamos lá. Ele fala o seguinte: o ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados é importante, pois ao contrário do método gráfico, é independente da avaliação do experimentador. É o que eu já falei. Não depende de você. É um método estatístico, é uma fórmula, uma equação onde você determina a melhor reta. E essa forma de determinar a melhor reta, está escrito aqui, ó, consiste em minimizar o erro quadrático médio das medidas, esse S. O que é o erro quadrático médio? Ele colocou aqui uma equação, né? Esse S, que é o erro quadrático médio somatório, de I igual a 1 até N, ou seja, das N medidas, de todas as medidas, das variações de SI, das variações do erro quadrático médio. E aí ele colocou aqui, o que é essa variação do S? É Y menos YI ao quadrado. Bom, olhando essa forma, fala, professora, não entendi nada. Beleza, vamos pegar aqui um exemplo prático para a gente entender. Imagina que você tinha esses pontos experimentais e você traçou o seu gráfico. Não coloquei aqui, peguei um gráfico pronto também, para ficar mais fácil. Você traçou os pontos e você veio aqui e traçou essa reta. Tá? Essa reta para você, lembra que a reta não precisa passar por todos os pontos, ela pode passar por nenhum, como é esse caso aqui. E para você, essa reta é a melhor reta que se ajusta a esses pontos, como, né, se isso aqui for um conjunto de dados linear, de uma equação linear. Tá. Quando você traçou essa reta, perceba que existe uma distância, que é o que está marcado aqui, ó, a distância do ponto experimental, seu xi experimental e seu yi experimental, como esse aqui, e tem uma distância do valor do seu ponto real, lá no experimento, do ponto equivalente que se ajusta à reta. Né? Você vai em linha reta aqui paralela ao eixo dos y e você acha a distância desse ponto até a reta. Essa distância é paralela ao eixo dos y, tá vendo? Isso daqui, essa distância, é o que ele está chamando de S naquela equação. É o valor do y que você tem na equação menos o y e o y que você mediu lá do seu ponto. Você concorda comigo que tem todas essas distâncias? Cada ponto vai ter uma distância dessa reta. Você concorda que se você pegar uma reta que minimiza essas distâncias, que tem o menor valor possível dessas distâncias, é uma reta que mais se adequa aos pontos? Perceba, vou fazer uma reta aqui, por exemplo, vou fazer de qualquer jeito, tá? Fiz uma reta, vamos dizer que o meu olho, eu achei que essa fosse a melhor reta. Tá passando em cima desse ponto, então a distância, essa distância do ponto do y da equação, né, da reta do y experimental é 0. Mas quando você começa a olhar os outros pontos, olha a distância que seria desse ponto até a minha reta vermelha que eu tracei agora. Aumentou. Opa, esse aqui diminuiu. Opa, esse aqui diminuiu. Opa, mas esse aqui aumentou. Perceba que a diminuição de um não foi maior do que o aumento do outro. Aumentou muito mais a distância desses dois do que diminuiu a distância desses outros dois, enquanto passou por esse daqui. Então, essa reta, gente, ela não é a melhor. Por quê? Porque ela não é aquela que minimiza essas distâncias. Vou voltar na equação lá para a gente entender a equação, agora acho que fica mais fácil. O que é o S? S é aquelas distâncias. S é a soma de todas as distâncias de cada ponto, do valor do y da reta, menos o y de cada ponto. E por que ele eleva ao quadrado? Né? A soma dessas distâncias, do quadrado dessas distâncias. É a soma do quadrado dessas distâncias. Por que ele eleva ao quadrado? Porque quando ele faz y menos yi para pontos que estão abaixo da equação, deixa eu tirar essa equação aqui. Vou pegar a equação
E ele traçou, né? Pelo método dos mínimos quadrados. Se ele pegar os pontos que estão abaixo e fizer y menos yi, vai dar valores positivos. Se ele pegar os pontos que estão acima e fizer y, que está aqui embaixo, menos o yi, que está aqui em cima, né? Desse ponto aqui, vai dar valor negativo. Você soma um valor positivo com um valor negativo, ele se cancela, concorda? Agora, quando você eleva essas diferenças aqui, y menos yi ao quadrado, você não tem mais negativos, né? Você elimina os negativos. Então, você tem aqui, vamos imaginar que essa distância aqui deu 2, essa distância aqui também deu 2. Essa deu 2, essa aqui é menos 2. Se somar 2 com menos 2, a distância é 0. E não tem sentido. O sentido é minimizar essas distâncias. Esse 2 e esse 2 teria que ser positivo. Teria que ser ou um módulo, ou ele na fórmula elevou ao quadrado, né? Seria o menor valor de 2 ao quadrado, 4, mais menos 2 ao quadrado, 4 também. Então, o menor valor dessa soma, 4 mais 4 aqui, ó, vai dar 8. Você concorda que quanto menor for o valor, se aqui for 1 e 1, né? 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, daria 2. Significa que o ponto está mais perto. Então, esse é o método dos mínimos quadrados. É a forma de diminuir essas distâncias aqui em relação à reta. E aí, gente, nós vamos verificar o seguinte. Existem equações que determinam o A e o B através da minimização dessas distâncias que a gente chamou aqui, que vai chamar aqui de S. Tá até escrito aqui que tem apêndice, enfim, eu retirei, não tem apêndice nada aqui no nosso. E tá falando de onde saíram essas equações. Essas equações saíram de derivadas. Derivadas são cálculos que vocês só vão aprender em um curso superior, em cálculo. Um curso superior de exatas, né? Eu tive cálculo 1, 2 e 3 lá na física. E quem for fazer engenharia, física, matemática, vai ter muito cálculo. Então, vai entender o que significa isso aqui. Para a gente que é do ensino médio, nós não vamos ver de onde saíram essas equações. Essas equações saíram dessas derivadas que a gente não aprende no ensino médio, ok? Então, vamos lá, ó. Esse gráfico aqui é o que eu acabei de mostrar lá. E as equações estão aqui, tá? Essa equação, ela determina o A. Lembra que isso aqui é uma reta? E essa reta, ela tem um coeficiente angular, que a gente chama de A, e um coeficiente linear, que a gente chama de B. No y igual a A vezes x mais B. A equação do A é essa aqui, onde... vou ler e vou interpretar esses somatórios aqui para vocês. Parece difícil, mas não é. A gente vai aprender uma maneira prática de fazer. O A é N. N é o número de medidas que eu tiver. Quando a gente está lá no laboratório, quando eu pedi para vocês fazerem um gráfico para mim, eu não dei vários valores de x e de y, como se a gente tivesse tirado isso no laboratório, os valores de x e os valores de y, e depois a gente plotou isso lá no papel milimetrado, depois traçou o gráfico. N é o número de pontos que eu tenho. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 valores de pontos de x e de y, né? Então, N é o número de pontos. N que multiplica o somatório. Esse I igual a 1 até N, que é assim que lê, significa que eu vou somar desde o primeiro valor do x até o último, o enésimo valor do x. O enésimo aqui, o N não é igual a 5, até o quinto valor de x. Resumindo, gente, eu vou somar todo mundo, tá? Vou somar todos os x que eu tiver. Por isso que coloco o I aí, do I igual a 1 até o I igual a 5, seria o caso. Eu vou somar, nesse caso aqui, ó, os valores de xi vezes yi. O que é xi vezes yi? É x vezes y, tá? É o primeiro x vezes o primeiro y, mais, aí eu vou somar o segundo x com o segundo y, mais o terceiro x com o terceiro y, mais o quarto x com o quarto y, mais o quinto x com o quinto y. É isso que representa esse somatório de x e y nessa equação. Menos somatório, i igual a 1 até n, de xi. O que significa isso? Somatório de todos os x. Aí, o somatório de todos os x, você vai pegar lá na sua tabela e somar todo mundo. É 0,1 mais 0,2 mais 0,3, entendeu? Somatório de todos os valores que você tem de x. Você vai pegar o resultado desse somatório, multiplicado por n, menos o resultado do somatório do seu x, que multiplica o resultado do somatório dos seus y. O que significa isso aqui? Somatório de i igual a 1 até n de yi. Isso que eu acabei de dizer. Somatório dos seus y. 0,51 mais 0,59, os seus pontos, né? Os valores do y aqui dos pontos. Quando você fizer essa conta, você vai dividir tudo isso por n, de novo, o número de pontos, né?
número de dados, que multiplica somatório de igual a 1 até n de xi ao quadrado. O que é esse xi ao quadrado? São os seus x, o x1, o x2, o x3, o x4 e o x5, só que ao quadrado. Então, vou fazer um exemplo disso depois, tá, gente? Só estou explicando a forma. Eu vou somar esse xi ao quadrado, então eu vou pegar 0,1 ao quadrado, pegar o resultado e somar com 0,2 ao quadrado, pegar o resultado e somar com 0,3 ao quadrado, 0,4 ao quadrado, 0,5. Eu vou fazer o quadrado de cada xi, x1, x2, x3, x4, x5, o resultado desses quadrados e somar os resultados, tá? Isso que é o somatório aqui do xi quadrado. Menos, aqui já é diferente, abre um parêntese, e é o somatório do primeiro até o enésimo, do primeiro até o quinto, xi. Eu já fiz somatório de xi aqui em cima, ó, perceba que é exatamente o que está escrito dentro do parêntese. Só que eu vou pegar esse resultado desse somatório ao quadrado. Então, na verdade, você vai pegar o resultado da soma do x, do 0,1 mais 0,2 mais 0,3 e por aí vai, pegar o resultado dessa soma e elevar ao quadrado. É isso que está pedindo para ser feito aqui, tá bom? Quando você fizer essas contas todas, dá muita conta? Dá, tá? MMQ é muita conta. A gente vai fazer primeiro com muita conta, depois a gente vai aprender um jeito de fazer aí no computador, sem ter que fazer as contas. Mas a gente tem que entender o processo primeiro, tem que fazer na mão. Quando eu fizer o resultado dessas contas, eu obtenho o coeficiente angular da reta, da melhor reta que se ajusta aos pontos, aquela que minimiza essas distâncias, tá bom? Aí, tem uma outra equação, a mesma não, né? Uma equação parecida para calcular o B, que é o coeficiente linear. Ó, B é igual somatório do primeiro até o enésimo de xi quadrado. Beleza, já tive que fazer isso aqui para achar o A. O que é somatório de xi quadrado? Já expliquei para vocês. É elevar ao quadrado cada um, pegar os resultados de cada um e somar. Tá. Vezes, né? Não tem nada, é vezes. Multiplicação, né? O somatório do primeiro até o quinto, até o enésimo dos y's. O que é os y? Cada um. Somar os y's. A gente também já teve que fazer isso para achar o A. Para fazer aqui, ó. Então, beleza. Menos o somatório do primeiro até o enésimo. Sempre será do primeiro até o enésimo. Não vai ter diferença isso, não. O somatório de xi vezes y. Também já tive que fazer isso para achar o A, ó. Somatório da multiplicação, x1 vezes x1, x2 vezes x2, mais x3 vezes y3, estou falando x, mas é y, né? x1 vezes y1, mais x2 vezes y2, mais x3 vezes y3, e por aí vai até o quinto. Vezes o somatório de xi, também já tivemos que fazer isso aqui, ó. O que é o somatório de xi mesmo? Pegar a soma dos valores do x. Tudo isso dividido por, olha só que o denominador é igualzinho. Por n número de vezes, vezes o somatório de xi ao quadrado, né? O somatório de cada valor de x ao quadrado, eleva ao quadrado o primeiro e soma depois, menos o somatório do x, e aí depois eleva esse somatório ao quadrado, por isso o parênteses. É igualzinho. Tá bom, gente? Com essas equações aqui ele está dizendo o que significa esse somatório, justamente é isso. O somatório de xi é somar o x1 mais o x2 mais o x3 até o enésimo, isso eu já expliquei. Com esses valores a gente calcula o A e o B. Achou o A e o B, você escreve a equação, você consegue traçar a reta que se ajusta aos pontos. Eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo e a gente faz outro vídeo para fazer o exemplo que está logo abaixo, ok?